Todos, meu nome é Jennifer Dutra, eu sou nutricionista e eu vou falar nesse sexto simpósio anual da Associação Procura da Ela sobre nutrição na esclerose lateral amiotrófica, sendo mais que uma dieta. E eu não poderia deixar de falar da importância da equipe interdisciplinar. Nós precisamos do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, entre outros, como a enfermagem também nesse processo, interagindo, conversando entre si, se comunicando, para ter um foco único que é o paciente, entendendo, né, que o nosso centro de atenção é de fato o paciente. Isso porque há uma progressão da doença, e com essa progressão, deficiências físicas, psicológicas acontecem, e até mesmo ocorrem alterações sociais, espirituais, religiosas também, e todo esse contexto afeta negativamente a qualidade de vida. E também influencia no desejo desse paciente de ser cuidado ou não. É onde também onde os profissionais podem abordar, e já é uma recomendação da Academia Americana de Neurologia, que após o diagnóstico, a assistência interdisciplinar capacitada é extremamente importante. Mas lembre-se que é assistência interdisciplinar capacitada, profissionais que entendam da doença, que saibam realmente o que está se passando com aquele paciente, porque melhora a qualidade de vida, prolonga a sobrevida dos pacientes também. E ainda nessa linha de sobrevida, de qualidade de vida, eu entro falando do estado nutricional e a sua relevância na esclerose lateral amiotrófica. Muitos estudos nos últimos anos têm abordado a importância dessa perda de peso, mostrando que a perda de peso é desfavorável para pacientes com esclerose lateral amiotrófica, mostrando a importância de se manter um estado nutricional e mostrando também, ressaltando, a importância que se tem ao cometimento bulbar. Lembrando que isso vai afetar a ingestão alimentar e, consequentemente, vai afetar o estado nutricional, que está relacionado com a sobrevida desse paciente, que é o que eu mostro para vocês aqui agora. Então, nesse estudo de 2019, eu trago um gráfico para vocês mostrando sobre o estado nutricional e a sobrevida desses pacientes. Ou seja, a gente precisa se atentar basicamente para duas linhas, que é a roxa e a azul. A roxa são as pessoas com perda de peso, igual ou a 1%, igual ou maior que 1% em um mês. E as outras, e a outra curva em azul são as pessoas com ganho de peso. E o que resumindo, esse gráfico nos mostra? Que as pessoas com perda de peso tiveram uma sobrevida menor do que as pessoas que ganharam peso. Ainda nessa linha de raciocínio, eu trouxe um outro gráfico desse mesmo estudo, só que mostrando que o que define muitas vezes a sobrevida do paciente é o estado nutricional. Então, a gente tem aqui que a sobrevida menor dos pacientes nesse estudo, nesse gráfico de comparação, foram os pacientes com ela apendicular, que apresentaram uma perda de peso maior ou igual a 1% no mês. Então, aí ressaltando mais uma vez a importância da gente se atentar para o estado nutricional. Ou seja, é extremamente importante a gente avaliar a perda de peso, o estado nutricional em todos os pacientes, independentemente do tipo de esclerose lateral amiotrófica presente. E ainda entrando no controle do apetite na ELA, nós temos aqui mostrando que menos de 40% começam com a presença da disfagia, mas eles vão, que posteriormente, a outra parte, ela vai evoluir para realmente apresentar a disfagia. Esse é um dos pontos que altera o controle do apetite. Mas, entre outros, né, que eu vou citar aqui, nós podemos falar da alteração hormonal, da liberação de hormônios a nível gastrointestinal, que pode estar alterado pelo esvaziamento gástrico, esvaziamento do estômago mais lento, a presença de constipação intestinal, que é muito frequente, infelizmente. Então, aquela pessoa que fica uma semana sem evacuar, a sinalização interna que acontece é que aquela pessoa está satisfeita, que ela não precisa se alimentar naquele momento e acaba realmente com o apetite sendo reduzido. Outro ponto é a fraqueza dos membros superiores, os braços, por exemplo, o isolamento social, a fadiga, o cansaço enquanto se alimenta, até cansando a pessoa deixa de se alimentar porque cansa muito, então acaba deixando de lado a alimentação. Então, esses são alguns pontos muito importantes da gente falar desse apetite na esclerose lateral amiotrófica. E junto a isso, a gente tem que falar das alterações metabólicas que acontecem. Muitos já sabem, né,
que ocorre esse desequilíbrio, outros ainda não, mas ocorre um desequilíbrio energético, porque nós temos um fornecimento energético reduzido, que está representado pelo verde, e um gasto energético aumentado, que está representado pelo vermelho. Quando a gente tem um fornecimento energético reduzido, é devido a diversos fatores, dentre eles a redução da ingestão alimentar, a redução da habilidade de se alimentar, que antes era independente, agora há uma dependência aí presente, a redução de reserva energética, reserva de gordura, uma disfunção a nível celular, então mitocondrial. E quais são os exemplos do que poderia levar ao gasto energético aumentado? Então, neuroinflamação, alteração da função intestinal, um excesso, uma rápida quebra de gordura também é um dos fatores, dentre outros. Então, aqui eu trago fatores relacionados à alteração do estado nutricional de uma maneira resumida e mais clara, para que todos entendam. Então, nós temos disfagia, falta de apetite, fraqueza dos membros superiores, ansiedade e depressão, constipação intestinal, que é muito frequente nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, além do hipermetabolismo e as alterações metabólicas. Aqui eu trago um pouquinho sobre o hipermetabolismo, alguns motivos desse hipermetabolismo acontecer. Então, nós temos a disfunção mitocondrial, neuroinflamação, como eu já coloquei, pontuei no outro slide previamente, mas nós temos aqui também a presença do esforço respiratório. Então, eu preciso muito que o fisioterapeuta esteja em conjunto com a gente trabalhando, porque muitas vezes a minha dieta pode estar atingindo as necessidades desse paciente, porém a parte ventilatória dele não está equilibrada, não está regulada. Então, a gente não consegue ver a efetividade da nossa terapia nutricional. Outro ponto são as infecções recorrentes, então aquele paciente com pneumonia aspirativa, que muitas vezes não tem acompanhamento do fonoaudiólogo, e aquele paciente então apresenta essa pneumonia, elevação de temperatura que faz ter um gasto energético maior, além das fasciculações também presentes. Eu trago aqui uma figura de um artigo de 2014, né? Uma figura muito simples que eu gosto de colocar, porque faz uma diferenciação quando se tem o diagnóstico, né, na população, um diagnóstico de ELA e comparando com uma população saudável, né? Então, uma população saudável que não tem um diagnóstico tem um consumo de energia e parte desse consumo, dessa energia consumida, ela vai ser desviada para as atividades de vida diárias, né? Para a rotina diária. E a outra parte é destinada para ser estocada, e há um equilíbrio desse gasto. Já nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, representada pelo vermelho, a redução alimentar está reduzida e o gasto energético pelo hipermetabolismo que a gente vem falando continua aumentado, e com a ingestão alimentar reduzida, a reserva, o depósito de energia também fica reduzido. E não há um equilíbrio, essa conta não fecha, né? Mesmo a energia, a reserva energética estando reduzida, é uma constante mobilização dessas reservas energéticas, que acaba realmente gerando uma piora do estado nutricional. E aqui eu aproveito para trazer algumas evidências, né, mostrando que a intervenção nutricional oportuna, quando eu falo oportuna, é porque a gente não pode esperar o paciente piorar, desnutrir, para realmente abordá-lo enquanto nutricionista, né, enquanto da parte nutricional e nem das demais áreas, mas quando a gente tem a intervenção nutricional da maneira correta, isso influencia muito no desenvolver da doença, na qualidade de vida e na sobrevida dos pacientes que eu tanto venho falando aqui. Além disso, nós temos piora do estado nutricional associado à redução de vida dos pacientes. Infelizmente, a perda de peso é muito comum e a gente, enquanto nutricionista, a gente trabalha para minimizar esses efeitos, né? Mas há uma perda muscular, há uma perda gordurosa. E além da quantidade, a perda também, o período que ocorreu essa perda também é muito importante. Então, em um período muito pequeno, perder uma quantidade X de peso também é levado muito em consideração. E outro ponto interessante da gente colocar é que os extremos são ruins, né? O IMC muito baixo, um peso muito baixo é ruim, mas um peso muito alto, elevado, também não é interessante para esses pacientes. Então, o ideal é que a gente fique num índice de massa corporal de 30 a 35 quilos por metro quadrado, mas para de fato a gente ter os benefícios desse estado nutricional. E quando a gente fala que excesso de peso não é interessante,
Não é por fatores cardiovasculares, mas sim pela parte ventilatória. Então a gente precisa ter uma faixa ideal, que é de 30 a 35. E observou-se em outro estudo que 70% dos pacientes com ela apresentam ingestão alimentar inferior do que eles precisam. E é interessante que muitas vezes o paciente está perdendo peso e a gente pergunta para o familiar ou cuidador se houve uma redução da ingestão alimentar, e muitas vezes é falado que não, que essa ingestão alimentar está normal, está equilibrada, mas na verdade não. E aí tem outro estudo falando que a ingestão pode estar reduzida de 10 a 27% do que realmente eles necessitariam. E aí, um outro ponto também que eu acho muito importante, eu sempre falo, é que o suplemento sozinho, ele não tem efeito. A gente precisa da dieta hipercalórica mais o suplemento alimentar. Eu preciso de ajustes na dieta e associar no suplemento alimentar, porque o suplemento alimentar sozinho, ele não tem o seu efeito. Aqui mostrando a curva, né, que na faixa de 30 a 35 de quilo por metro quadrado, a nível de IMC, a sobrevida é maior do que sendo nos extremos. Sendo assim, essa busca incessante por uma melhora do estado nutricional acaba levando os pacientes a aderirem a estratégias que não têm comprovação científica, né? Então, esse estudo de 2011 já mostrava que naquela época a gente tinha mais de 600 estratégias, seguidas por mais de 10, quase 10 mil pacientes com ela. Isso em 2011. Pensa nós todos em 2021, com esse acesso a toda a informação e o tanto de promessas que nós vemos a nível de internet, de televisão, e isso é muito preocupante, porque 80% dos pacientes utilizam altas doses de vitaminas, minerais e outros nutrientes. Então, existe uma autoprescrição baseada apenas em possíveis efeitos benéficos, mas não se leva em consideração os efeitos tóxicos, né? O que pode prejudicar aquele paciente. Então, a gente sempre precisa lembrar dos efeitos tóxicos das vitaminas e lembrar que quando um profissional que realmente sabe o que está fazendo prescreve, ele está pensando no conjunto das atividades dessas vitaminas, no sinergismo da ação dessas vitaminas e minerais. Aqui eu trago para vocês um estudo com um número de quase 7.400 pacientes com esclerose lateral amiotrófica, mostrando que o nutriente mais utilizado autoprescrito por eles era a vitamina E, seguido de vitamina C e depois por polivitamínicos. Lembrando que polivitamínicos têm nutrientes que aquela pessoa muitas vezes não precisa e que vai piorar a parte celular, a parte inflamatória. E muitas vezes também pode ser que ele nem absorva, porque a forma com que é apresentado ali, muitas vezes não é a melhor. Então é interessante pontuar, em alguns estudos falam que alguns pacientes têm um excesso de vitamina A, um excesso de vitamina E, e baixa de outros nutrientes, como a vitamina B9, por exemplo, que é o ácido fólico. Aqui, só ilustrando realmente como a perda, né, pode acontecer, perda muscular, perda de gordura, atrofia muscular, e que infelizmente muitas vezes nós pegamos pacientes nessas condições tardiamente, justamente por às vezes falta de informação ou até por uma orientação de profissionais que de fato não relevam a importância da interação interdisciplinar. Então, Jennifer, como que eu faço, né? Quais são as estratégias, então, para reduzir esse desequilíbrio energético, para fechar um pouco melhor a conta, né? Então, eu tenho que melhorar o fornecimento energético e reduzir o gasto. Como que eu melhoro o fornecimento energético? Aumentando a oferta calórica, melhorando essa reserva adiposa, né? De que maneira? Vai depender do estágio que aquele paciente se encontra. Então, posso utilizar nutrição integral, posso utilizar dieta hipercalórica e suplementos alimentares também. E de que maneira eu reduzo esse gasto energético? Junto da fisioterapia, com a ventilação não invasiva, por exemplo. E eu vou extrapolar o que o estudo também falou, eu falaria junto também da fonoaudiologia. Porque se eu tenho aquele paciente que tem um gasto muito grande para mastigação, e eu tenho um fonoaudiólogo adaptando essa dieta, o gasto dele vai ser menor do que aquele paciente que insiste numa alimentação que ele mesmo não está aguentando, né? Que ele está tendo um gasto realmente maior. Então, aqui eu trago para vocês um pouquinho da indicação da via alternativa de nutrição, né? A gente leva em consideração alguns aspectos, como alteração do estado nutricional, a incapacidade, a parte de disfagia desses pacientes, capacidade de ingerir os alimentos de uma maneira adequada, a parte ventilatória, então o declínio da função respiratória, né, com a CVF próximo a 50%,
Então são fatores que a gente deve levar em consideração. O paciente não precisa apresentar todos esses fatores, mas um deles já é um indicativo de via alternativa de nutrição. E qual via alternativa é indicada? A sonda nasoentérica, ela é contraindicada? Então, depende da situação do paciente, e eu sei que essa resposta muitas vezes gera um desconforto, mas de fato depende. A gente tem situações que a gente vai precisar da sonda nasoentérica, sim, né? Um exemplo muito claro que me veio agora é aquele paciente que já tem indicação de gastrostomia, mas a liberação vai demorar uns 20, 30 dias para liberar. A gente pode sim colocar uma sonda nasoentérica nesse paciente para evitar a broncoaspiração, para melhorar ou evitar que o estado nutricional dele piore. Mas, de fato, o que a gente indica é uma gastrostomia endoscópica percutânea, de fato, né? Pensando que é uma alimentação, é uma via alimentar permanente, de longo prazo. Então, quando eu falo que a nutrição na esclerose lateral amiotrófica, ela é de fato mais que uma dieta, e realmente é, e vocês vão entender, já falei um pouquinho, vocês vão entender agora mais. Por que que é, né? Mais que uma dieta. Nós temos alguns estudos sendo desenvolvidos, pensando a nível de microbiota intestinal, desse ambiente intestinal, como que funcionaria, como é que poderia estar alterado na esclerose lateral amiotrófica. Então, aqui nós temos, do lado esquerdo, um ambiente intestinal de uma pessoa saudável, e do lado direito, de um paciente com esclerose lateral amiotrófica. Então, aqui a gente percebe que há uma separação dessas junções que deveriam estar intactas. Então, além dessa alteração dessas estruturas dessas junções, tem aumento de permeabilidade intestinal. Então, entram mais substâncias que não deveriam entrar por esse intestino, e a variedade de bactérias, a gente percebe pelas cores, que são diferentes também, está reduzida nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, são uma das hipóteses. Então, e uma das bactérias que estaria reduzida seriam as bactérias produtoras de ácido graxo de cadeia curta, que são extremamente importantes para essa saúde intestinal. Então, tem muitos estudos sendo realizados e a gente pode abrir para questionamentos. Ocorre uma inflamação intestinal? Há um aumento da permeabilidade intestinal? Há uma redução da diversidade da microbiota? As alterações no intestino, ela já estaria presente antes dos sintomas da esclerose lateral amiotrófica acontecer? Então, são alguns pontos a serem realmente relevados e pensados. E aí, quando eu falo mais uma vez que a nutrição é mais do que uma dieta, de fato é, porque o acompanhamento nutricional, a gente tem que pensar em abrir esse leque. Então, a gente pode colocar o número 1, que é a avaliação nutricional, a cada 3 meses aproximadamente, variando de paciente para paciente. Claro que a gente vai levar em consideração o peso, a ingestão alimentar desse paciente, a hidratação, que muitas vezes é deixada de lado e é extremamente importante para o funcionamento e equilíbrio do organismo também. 2, as estratégias junto aos demais membros da equipe. Não adianta eu trabalhar sozinha, achar que eu vou conseguir, porque eu não vou conseguir trabalhar sozinha. Eu preciso dos outros membros da equipe. 3, que é extremamente importante, talvez deveria estar lá no 1, é a interpretação correta dos exames laboratoriais dos pacientes. A gente sabe que os pacientes com esclerose lateral amiotrófica têm um perfil inflamatório por trás da doença, e muitas vezes os pacientes chegam com uma hemoglobina baixa e é interpretado como falta de ferro. E aí esse paciente recebe ferro e piora o estresse oxidativo, piora a morte celular, e a gente precisa realmente pensar se essa estratégia seria a mais adequada, né? Há casos e casos. Há deficiência de ferro, sim, e há aqueles casos que não necessariamente é uma deficiência de ferro. Aqui é só um exemplo que eu trago para vocês. Outro ponto, orientação adequada pós-gastrostomia. Então, fazer o procedimento é um ganho, é muito válido, mas o que a gente faz depois é o que vale mais ainda. Nada adianta o paciente com uma gastrostomia e que não recebe uma orientação adequada, que vai atingir as necessidades nutricionais, hídricas daquele paciente. Então, um ponto mais importante e chave é a realização de uma orientação nutricional adequada pós a colocação da sonda. Então, quando fizerem a colocação da gastrostomia, solicitem uma orientação na instituição que vocês realizaram aquele procedimento. E outro ponto que é extremamente importante também, eu falo muito também, que a indicação terapêutica adequada, ela é individualizada. O seu João pode ter o mesmo peso, a mesma altura do seu José, mas são necessidades e demandas completamente diferentes, e eles devem ser avaliados conforme a sua bioquímica, conforme a sua clínica,
e a terapêutica vai surgir de uma maneira diferente. Ou seja, pontos importantes. O que nós temos que relevar? Evitar falta de excessos, realizar intervenção nutricional adequada com evidências, nada de tirar da cabeça, né, o que de fato a gente deveria fazer, a gente deve ter evidências, ter uma nutrição individualizada, cada um é único, acompanhar o estado nutricional do paciente e realizar orientação nutricional adequada, né? A orientação nutricional, ela deve estar sempre presente. É isso que eu tinha para falar para vocês. Enviem perguntas para a gente pelo chat, para que a gente possa esclarecer e para que esse mundo da esclerose lateral amiotrófica, nós, enquanto profissionais, nós consigamos auxiliar ainda mais vocês. Um beijo, muito obrigada.